Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias 17, versículos 7 e 8. Eu esqueci meu óculos, eu estou com dificuldade para ver. No seu não, você tem 10 graus. Aí eu trouxe uma Bíblia com uma letrinha. Mas o nosso irmão vai ajudar aqui. Bendito aquele que confia no Senhor. Vamos ler juntos? Vamos lá. Bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende seus raízes para a areia, e não receia com o vento, é sua folha permanece firme, e não se seca, nem pendeja da luz. Amém. O tema da mensagem de hoje é: você foi chamado para ser árvore e não para ser bonsai. Alguém conhece o bonsai? Pedi para o irmão colocar uma foto aqui do bonsai tão bonitinho, né? Podem visitar, irmãos. Pode deixar a foto aí. Bonsai. O que é o bonsai? Para quem não sabe, bonsai é uma técnica japonesa de cultivo de uma pequena árvore. O que acontece? A pessoa pega uma muda de qualquer planta que plantada na terra normal, ela ia crescer, ia ficar imensa, ia ficar grandiosa, mas eles pegam uma muda dessa planta e colocam num pequeno vaso, bem pequeno, como vocês estão vendo aqui, ó, cabe na palma da mão. E eles vão podando ela frequentemente, com muita frequência, para que ela não venha crescer e até rachar o vaso. Porque toda planta ela foi feita para quê? Para crescer no bonsai, para que isso ocorra dessa forma, para ficar assim uma plantinha bonitinha, decorativa, ela precisa ter uma poda com mais frequência. E o que é interessante é que ela também pode dar frutos. Fica bem bonitinho os frutinhos dela. E vai podando. E a pessoa vai vendo aquilo bonito, vistosa até, né? Dá para decorar casa, escritório. Uma espécie de obra de arte. Mas ela é limitada por alguns fatores. E o primeiro delas é: frequentemente ela é podada para não crescer. Como eu acabei de falar, ela precisa ser podada para não crescer mesmo. Meu Deus, eu estou vendo. Essa poda, aí você pode perguntar assim, mas Renata, mas a árvore diz na Bíblia que ela precisa ser podada. Sim, a árvore ela precisa ser podada, mas não com a frequência que é um bonsai. A árvore, quando ela é podada, ela é podada alguns galhos que já não estão mais dando fruto, estão secas, não está mais frutificando, não recebe mais nutrientes, precisa ser cortada para que ela venha começar a crescer novamente, florescer e crescer. Bonsai não é esse o objetivo. Tem toda uma cultura japonesa por trás, que eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero colocar para vocês o seguinte: que a árvore com o bonsai, que é podada com frequência, semelhante à nossa vida, a gente passa uma vida inteira sendo podada por muitas coisas. A gente é podada pela família, a gente é podada pelos amigos, a gente é podada pelos nossos chefes, é podada por líderes. Pasmem, mas acontece. Pode ser podada por diversas coisas. Passamos a vida toda assim, e isso fica latente na nossa vida, o tempo todo martelando. Por quê? Porque são colocados vários medos dentro de nós. De tanto que podar, e as pessoas crescem cheias de limitações. Por quê? O bonsai ele não pode crescer se não quebra o vaso e perde a finalidade. Então, para que isso não ocorra, ele precisa estar sempre todo sendo podado. Semelhante à nossa vida. Muitas vezes a gente traz uma bagagem de coisas ao longo da nossa vida, por conta de várias palavras que são lançadas sobre nós,
E a gente sabe que a palavra tem poder para a morte e para a vida. E a gente vai trazendo essa bagagem ao longo da nossa vida. E muitas vezes nós nos limitamos por muitas coisas por conta dessa bagagem que nós trazemos desde a nossa infância. E o segundo ponto é que o segundo fator dessa planta é que ela fica sempre num vaso bem pequeno e seus frutos não têm sabor. Ou seja, ela dá frutos, mas não tem sabor. Bonitinha, fofinha, dá fruto, mas não tem sabor. Se você provar um fruto sem sabor, alguém já provou um fruto que não tem sabor aqui? É horrível. Não tem, só por que não tem sabor? Porque não recebe os nutrientes necessários para ela poder dar frutos e dar frutos saborosos. Por isso que ela dá frutos sem sabor. E os nutrientes que seriam, no nosso caso, é a palavra de Deus. Quando a gente é limitado, a gente está cheio de limitações, a gente não dá espaço para ser nutrido, não tem espaço, porque nós estamos todos bloqueados por várias situações. Aí a palavra de Deus bate e volta, cheio de, nós estamos cercados por várias coisas. É o que ocorre. Limita a nossa visão de nós mesmos. Nós não conseguimos enxergar potencial em nós mesmos. Não conseguimos perceber que podemos ir um pouco além, porque nós estamos muito limitados. Nós não conseguimos enxergar e ter uma visão mais ampla da onde eu posso chegar, para onde eu posso ir, porque eu estou sempre presa aqui no vazio, bem pequenininho. E eu não consigo perceber o meu potencial, o seu potencial, aquilo que você pode fazer de melhor, aquilo que você pode fazer de mais, que você acha que não pode fazer, porque você está limitado. Não cresce, não vê possibilidades de mudança, não tem perspectiva de nada, por causa das limitações que você e eu trazemos muitas vezes da nossa vida, desde que nós nascemos. Um exemplo que eu posso dar de duas pessoas, dois personagens bíblicos que viviam como bonsai, era Moisés. Nós sabemos que Moisés, eu não vou abrir aqui nenhum texto, vocês conhecem muito a história de Moisés. Moisés, ele teve base bíblica, que a mãe dele ensinou, certo? Moisés morou no palácio, ele foi treinado, um homem extremamente capacitado, um homem competente, mas chegou um momento da vida dele que ele matou uma pessoa e ele fugiu do deserto. E por muito tempo Moisés ficou escondido no deserto. E ele passou a pensar, no meu entendimento, lendo a história dele, que a vida dele ia se resumir ali, cuidando das ovelhinhas, longe de todo aquele povo, porque lá onde ele estava ninguém ia saber o que ele tinha feito. Então era mais confortável ele estar ali, porque ninguém ia saber. Então a vidinha dele já estava boa, ele até casou, teve uma esposa, enfim. Por conta de um erro, ele esqueceu tudo que ele tinha de bom, porque ele pensou que por conta daquele erro que ele cometeu, nada mais ele poderia fazer. Perdeu-se a lembrança daquilo que ele tinha de melhor, que era a palavra de Deus, que já tinha sido semeado no seu coração desde a sua infância. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós somos como Moisés. Nós mesmos deixamos de fazer coisas, fugimos o tempo inteiro, porque nós estamos atrelados a um erro que cometemos, que já passou, Deus já perdoou, mas eu não consigo. Eu parei porque a minha vida
porque aquele erro fica martelando na minha mente o tempo inteiro. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele foi lá na sarça ardente falar com ele. Vocês lembram o que Ele disse para Deus, né? Não posso falar, não sei falar. Muitas vezes nós falamos que não podemos falar, não podemos fazer, não é por conta daquilo pontual que está acontecendo naquele momento. Nós costumamos dar essas desculpas, mas é porque algo lá atrás que já aconteceu, que você está arrastando com a sua vida e você começa a dizer que não pode, que não consegue, que isso, que aquilo, assim como Moisés fez com Deus, para que não venha ali além de precisar, ele achava que tinha que ficar ali onde ele estava. Mas Deus não preparou ele para ficar daquele jeito. Deus falou para ele, você vai voltar. O seu irmão pode até te ajudar, mas é você que vai liderar. Imagina um monte de medo que ele tinha naquele momento. Quantas coisas Deus ministrou no coração dele. Muitas vezes nós somos assim. Nós estamos assim e nem percebemos. Porque nós estamos com a mente focada naquilo que aconteceu. A palavra de Deus diz que todo pecado é perdoado. Nós precisamos se arrepender e confessar. É isso que a palavra diz? Da forma mais simples que eu estou falando. Se você confessa para alguém que é de sua confiança, que são seus líderes, a oração do justo tem eficácia. Para quê? Para que você receba a cura. E você comece a sua trajetória e continue a sua trajetória. Nada pode parar você. E nada pode separar você do amor de Deus. Amém? Amém. Outro personagem, Gideão. Esse eu quero que você abra. Juízes 6. Versículos de 11 ao 16. Vamos ler. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Ebiés e Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Amém? Amém. Essa palavra já é um sinal que Deus está falando com você. Quantos creem nisso? Diga amém. 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 Irmão, Gideão, olha como ele respondeu para o Senhor. Olha como Deus falou com ele. Poderoso, valente. Você se vê como poderoso e valente? Uma poderosa valente? O que você pensa de você mesmo? Hoje, agora, nesse dia de hoje, que Deus preparou para vocês aqui hoje. E ele falou o seguinte: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, cadê o Senhor? A frustração, pela opressão que ele estava vivendo, estava nítido nas palavras que ele falou. Ele estava sendo oprimido pelo povo. Olha só, Israel, ele não conseguia prosperar. Quando ele estava cultivando ali a colheita deles, quando ele estava querendo prosperar, os midianitas vinham, tiravam tudo.
Ele estava passando extrema necessidade. E ele estava escondido, então trabalhava para conseguir o sustento dele. Escondido. Escondido ele estava. Deus foi lá onde ele estava. Ninguém estava vendo ele, mas Deus estava vendo ele. E Deus falou para ele, poderoso guerreiro. Será que ele estava se vendo como um poderoso guerreiro ali? Com certeza não. E Deus já falou para ele, vai lá com essa tua força aí e vai lá e liberta o Israel. Se Deus falar para você hoje, agora para você, vai lá, Tiago, vai lá, faz isso e isso. Será que tu ia responder como Gideão? Ou tu ia logo, não, estou aqui, eis-me aqui, Senhor, estou preparado. A frustração estava nítida ali pela opressão que ele vivia há anos. E ele conhecia a história do povo de Israel, Deus de Israel. Tanto que ele questiona Deus. Ele não estava conseguindo ver a esperança. Mas olha como ele falava para ele, meu Senhor. Ele sabia quem era o Senhor. E mesmo aí, ele estava agradecendo ao Senhor, mesmo na opressão dele. A humildade dele, e daí de falar, meu Senhor. Ele poderia dizer assim, quem és tu que está falando comigo? Mas ele estava ali reconhecendo que era o Senhor. Mas onde Deus estava, o que ele não estava conseguindo, na verdade o que estava acontecendo não era o que estava acontecendo com os Gideões. É que Israel abandonou Deus. Estava em pecado extremo. Esqueceram os mandamentos de Deus. E eles estavam fazendo aquilo. Então Deus chamou Gideão para que ele fosse o líder, para que ele libertasse o povo, liquidasse com o povo inimigo de midianitas como se fosse um só homem. Porque a força dele não estava na força do braço, mas no Senhor que estava com ele. Muitas vezes a gente deixa de fazer muitas coisas para o Senhor, porque a gente confia em nossa própria força. E a gente diz, não vou conseguir, não vou dar conta, não dá para mim. Espera mais um pouco, não é agora o momento. Não é o momento, então. Eu nunca ouvi Deus falar comigo audivelmente, dizer, olha, até agora, vai lá que é agora. Eu falo, pastor, ele falou comigo agora. Alguém já passou por essa experiência de falar, começar a fazer a obra quando Deus falar? Não passa. Durante o processo dele vai falando no seu coração, vai te capacitando, vai falando, vai te dando unção, derrama o óleo precioso na sua vida para você fazer aquilo que precisa ser feito. Não temos que estar esperando as coisas já cair do céu. Deus já te deu a vida. Deus já te deu o filho para morrer por você. Não tem mais nada que ele precise fazer. Quem precisa fazer somos nós. E Deus, ele dá graça todos os dias na nossa vida. Eu vou esperar quando tudo estiver tudo bem. Nunca vai estar, irmãos. Nunca vai estar. Eu vou fazer aqui, a minha vida só vai ser difícil. Não, mas a maioria das vezes é. Sinto lhe dizer. Desafios todos os dias nós enfrentamos. Todos os dias. Uns a gente até está esperando, mas tem outros que a gente nem espera. Vem assim, o vento impetuoso. Vem, derruba tudo, aí tu vai ter que arrumar tudo. Aí a rotina está aqui, depois tu vai para um lado, vai para o outro, faz de novo, e começa de novo, e faz de novo. Mas a palavra de Deus está com você, você vai começar a fazer o que Deus é contigo. E o Senhor falou para Gideão, e ele passou aqui a fazer o que Deus falou, ele obedeceu, e com 300 homens, ele derrotou todos os midianitas. Então são 2 homens que estavam vivendo como um bonsai e que passaram a fazer a vontade de Deus e floresceram, cresceram, ficou grande. Homens que fizeram toda a diferença na geração deles, tornaram árvores frutos com sabor. Amém? Terceiro ponto, a árvore só é frondosa por causa dos nutrientes
que eu já introduzi aqui, que é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Olha como diz o texto de Jeremias que nós lemos no versículo 8. Eu vou ler para você, não precisa ver. Preste atenção, irmãos, acordem. Se você está com sono, levante-se e lave o seu rosto. Isso pode ser até espiritual. Você chegar na igreja e o sono te pega. Na tua casa, eu tenho certeza que você vai dormir depois de meia-noite. Porque você vai estar no celular, vendo filme, vendo Fantástico, vendo seja lá o que for. Acorde, porque a palavra de Deus está sendo falada para você. E Deus está aqui para falar com você. Não é eu que estou falando, não. É o Senhor. Então desperta, ou tu que dormes. Vamos lá. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que para o ribeiro estende as suas raízes, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha estará sempre verde, e no ano da sequidão não se fatiga, nem deixa de dar frutos. Imagina você aqui, na beira do riacho, as suas raízes vão se aprofundando, porque você está recebendo os nutrientes que é a palavra de Deus, amém? Amém. Imagina você aqui, ó, a raiz aqui se aprofundando. Essa raiz vai se aprofundar e ela vai se espalhar para as laterais e para trás. Vai te dar firmeza, segurança. No dia mau, você pode até balançar, mas você não vai cair, porque você está firme na palavra do Senhor. Quem te dá firmeza não é a sua competência humana, é a palavra de Deus. E por que você vai ter firmeza? Porque você, lá no versículo 7 diz: quem confia no Senhor é bem-aventurado. Tudo começa quando você confia. A confiança ela vem primeiro, para você começar a ser uma árvore firme, frondosa, formosa, destemida e frutífera. São 4 características de uma pessoa que é considerada uma árvore frondosa, formosa, destemida e frutífera. 4 características que você e eu precisamos ter. Se nós não estamos vivendo essa realidade, irmãos, reveja os seus conceitos, a sua vida como está. Em quem você está confiando? Em você, no seu trabalho ou no Senhor? Porque é impossível uma pessoa confiar no Senhor de todo o seu coração e não florescer. Amém? E não frutificar. E não se fortalecer. Porque a palavra de Deus é poder para a nossa alma. Amém. Quantos estão comigo ainda aqui? Estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. No dia mau, ele diz aqui no versículo, quando vem o calor, a sua folha sempre vai estar verde. Olha só, no dia mau, né? E diz assim: e no ano da sequidão, ele não se fatigará, e nem deixará de dar frutos. Então, no dia mau, no ano que você estiver no deserto, estiver no dia mau, se você confia no Senhor, você continuará dando frutos. Porque a sua confiança está no Senhor. O dia mau não vai mudar a sua vida, o seu foco, a sua direção. Você vai continuar no mesmo lugar, olhando para o mesmo lugar que é o Senhor. Amém? Um exemplo de um personagem bíblico que foi como uma árvore frutífera. José. José, nós sabemos que José foi vendido pelos próprios irmãos. Pegaram e venderam ele como escravo. Ele foi vendido como escravo, ele viveu no meio dos escravos, conviveu no meio dos escravos, só que ele não se comportava como escravo. Toda a diferença. Toda a
diferença. Vou repetir. Ele foi vendido como escravo, viveu como escravo, conviveu no meio dos escravos, mas não se comportava como escravo. Postura. Mas sabe por que ele teve essa postura? José sabia quem ele era, ele tinha identidade em Deus. Ele tinha convicção de quem ele era. Em nenhum momento ele desviou do seu coração daquilo que Deus tinha para a vida dele. Por isso ele foi enxergado lá no meio dos escravos e foi trazido. Por isso ele venceu as tentações que ele passou. Por isso ele venceu todo o mal que foi lançado sobre ele. Porque ele era uma árvore firme e segura. Ele permaneceu. Identidade é tudo, irmãos. Antes de você começar qualquer coisa a fazer no reino, a primeira coisa é você saber quem você é em Deus. Sua identidade. Porque se você sabe quem você é, quando você for fazer qualquer coisa na obra, principalmente no discipulado que nós vivemos, você vai saber passar para a pessoa que ela precisa afirmar a sua identidade, saber quem ela é em Cristo. A primeira coisa que nós precisamos saber. Porque você pode ir para qualquer canto que você for. Se você tem identidade firmada no Senhor, você vai permanecer firme no Senhor. Vou contar uma historinha para vocês rapidinho. Só para ilustrar um pouquinho sobre essa questão da identidade. Eu acho importante a gente reforçar. Eu sei que você já tem identidade firmada no Senhor, mas nada é demais para reforçar. Diz o seguinte: um pai disse ao filho: você se formou de forma honrada, e aqui está um carro que eu comprei há muitos anos, está guardado faz tempo. Mas antes que eu entregue, leve-o ao estacionamento de carros usados no centro da cidade e diga a eles que quero vendê-lo e veja quanto eles oferecem a você. O filho foi ao estacionamento de carros usados, voltou para o pai e disse: eles me ofereceram R$1.000, porque parece muito desgastado o carro. Aí o pai disse: leve-o à loja de penhores. O filho foi à loja de penhores, voltou para o pai e disse: a loja de penhores ofereceu R$100, porque era um carro muito antigo. E o pai pediu ao filho para ir ao clube de carros e mostrar-lhes o carro. O filho levou o carro ao clube, voltou e disse ao pai: algumas pessoas do clube ofereceram mais de 100 mil por ele, já que é o Nissan Skyline R34, carro icônico e desejado por muitos. O cara botou na característica do carro mais um pouco. Aí o pai disse ao filho: eu queria que você soubesse que o lugar certo valoriza você da maneira certa. Quantos entenderam? Diga bem. Se você está em algum lugar e não é valorizado, não fique com raiva. Isso significa que você está no lugar errado. Quem conhece o seu valor é quem o aprecia, e nunca fique em um lugar onde ninguém vê o seu valor e o seu potencial. Amém? Aonde você tem vivido? Que meio você está vivendo? José não teve, e não tinha como escolher, ele foi vendido. Mas você não é José, você não foi vendido como escravo. Mas muitas vezes nós vivemos como escravo, porque nós escolhemos estar no lugar errado, conviver com pessoas erradas, que não sabem o seu verdadeiro valor. As más companhias corrompem os bons costumes. E isso não vale só para adolescentes. Eu sempre bato nessa tecla porque muitas vezes você fala porque é adolescente. Porque o problema é adolescente. Tem muitos adultos vivendo como crianças mimadas, completamente sem noção do que está fazendo. É vergonhoso, porque adolescente é compreensível pela idade, pela falta de maturidade, mas adulto, cristão, piorou ainda.
conversas torpes, obscenas, palavrões, conversas que não edificam absolutamente em nada. Porque, sabe, é porque eu trabalho lá, aí todo mundo é assim. E daí se é todo mundo assim? Você não é todo mundo, você é filho do rei, filha do rei. Porque na minha escola, se tivesse uma escola diferente, não. Não existe isso. Não é o lugar que vai mudar você. É a palavra de Deus. Se você confia no Senhor, se você teme ao Senhor, você pode estar em qualquer lugar, mas você não vai deixar se contaminar por qualquer um. Não vai mesmo. Não vai. E no momento que você está sendo tentado a fazer o que os outros estão fazendo, você compartilha com quem você confia, que são seus discipuladores, para que ela ore e compartilhe uma palavra e fale com você, te oriente. Você, às vezes, a pessoa está tentando a fazer o que é errado, mas não fala para ninguém, porque acha que vai vencer sozinho. O maior engano do ser humano é achar que vence o pecado sozinho. Nós temos uma carne que não é convertida. E a nossa carne, só que Jesus falou, é fraca. Ai de quem confia na sua carne. Ai de quem confia no seu próprio conhecimento. Você já é um fracassado. Salmo 1 diz o quê? Vamos ler. Quem sabe de cor? Como é que começa o Salmo 1? Ninguém sabe, eu acho. Está todo mundo dormindo. Bora lá, vai dar show agora. Dá show. Funciona, vai dar show. Os irmãos estavam dormindo, eu respeitei. Agora está todo mundo acordado. Vamos lá falar o Salmo 1. Coloca aí. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Para aí, Luquinho. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas é impossível você não andar no meio dele, certo? Certo? E por que ele diz aqui, não se tem no caminho dos pecadores? Esse caminho está falando de estilo de vida. Você não copia o estilo de vida de quem não teme a Deus. Quem serve a Cristo tem um estilo de vida diferente. Diferente. É isso que a palavra de Deus está falando. É impossível não andar no meio de pessoas que não temem a Deus. É impossível, irmãos. Não tem como. Mas eu não posso modelar o estilo de vida que eles vivem. Muitos cristãos estão sendo influenciados, que deveriam ser influenciadores, estão sendo influenciados por quê? Não estão tendo o quê? No versículo 2, vamos lá. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aonde está o seu prazer, meu irmão? Você tem prazer de ler a palavra de Deus? Glória a Deus. Onde está o seu prazer? O prazer na palavra de Deus é que vai fazer diferença no estilo de vida que você está vivendo, aonde quer que você vá. É isso que vai fazer a diferença. Vamos adiante lá. Ele é como uma ave plantada, que a gente viu lá em coisa, junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Parou. Ímpio, pessoas que não temem a Deus, é como uma palha. O vento só vai para um lado, vai para o outro, não sabe o que quer, não sabe o que faz, não entende nada de nada, vive por viver, eu estou só deixando as coisas me levar, com a onda no mar. Uma hora está com Deus, uma hora está sem Deus, uma hora nem está com Deus, ninguém não está com Deus. Está tudo com o teu lugar. Acha que está com Deus. Você não é palha, você é árvore. Diga para você mesmo, bata no seu peito, eu sou árvore. E uma árvore frondosa.
que dá frutos saborosos. Você é isso. No próximo versículo. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Amém. Deus conhece o caminho do justo. Quem foi justificado aqui? Amém. Deus conhece pelo teu nome. Não é pelo teu sobrenome, é pelo teu nome. Porque Ele sabe que você é filho dele, filha dele. E você tem que florescer, você tem que crescer. Ah, mas por que eu não estou conseguindo? Confiando em quem? Quem confia no Senhor é feliz. Quem confia no Senhor, ele vê com uma visão da águia, ela vê além do alcance. Ela tem visão ampla. Eu não conquistei, mas eu vou conquistar. Eu não sei fazer, mas eu vou fazer. Não é soberba nem orgulho. Isso é fé do Deus que você serve. E há muitos cristãos são confundidos. Me deve confundir. Mas o que é muito autoconfiante. Não, eu confio no Deus que eu sirvo. Eu não sei fazer, mas eu vou tentar fazer e vou conseguir porque Deus é comigo. Se eu não conseguir, porque não era a vontade de Deus. Mas eu vou fazer, vou tentar fazer, vou procurar fazer, vou pesquisar como faz, eu vou procurar quem sabe para me ensinar, mas eu não vou deixar de fazer. Amém. E sabe por que eu estou falando isso para você? Eu vou concluindo com essa história simples que aconteceu comigo. E você vai entender por que muitas vezes eu me comporto da maneira que eu me comporto hoje. Uma certa vez eu tinha 11 anos de idade, em média 11 ou 12 anos. Uma pessoa me falou assim: eu acho que não tem jeito para ser pessoas que trabalham em projetos sociais quando você estiver mais adulta, maior, você vai ajudar pessoas. Eu, criança, não entendia muito bem disso. Aí eu falei: só acha isso de mim? Eu acho. Aí uma outra pessoa do lado olhou: quem? Ela? Aí eu olhei assim: não acho que ela tem potencial para isso. Não era da minha família, meus pais nunca disseram isso comigo. Mas era a pessoa do convívio. E eu vou dizer para você, aquela palavra foi posse. Naquele dia, tinha 11 anos de idade. Cuidado com o que você fala com uma criança, com um adolescente. Às vezes a gente só quer brigar, cobrar. Te acalma. Cada um tem seu tempo. E aquela palavra ficou no meu coração. E depois dali, eu me via como uma pessoa insignificante. Eu era só mais uma na multidão. Ninguém me chegava, ninguém ia ver. Então, eu vivia assim. Inconscientemente, Deus. Eu só sei disso depois que eu tive Jesus, que eu tive esse entendimento. Às vezes, nós tomamos comportamentos e decisões limitadas. Porque uma palavra foi lançada para você lá atrás. Você não lembra da palavra, mas está lá no teu consciente. E eu vivi por muito tempo na minha adolescência achando que eu era uma pessoa sem importância, sem valor. Então, tanto faz. Eu era uma pessoa tanto faz, mais ou menos isso. É assim que eu me enxergava. Mas eu conheci a palavra de Deus, irmãos. Quando eu conheci a palavra de Deus, foi assim, um divisor de água na minha vida. E todas as vezes, irmão, que alguém tenta, até de forma sutil, me falar qualquer coisa que eu não faça, que eu não vou conseguir, eu faço. Não vou provar para ninguém, porque para mim mesmo, para que aquela palavra que foi lançada lá atrás, ela não venha ser o gatilho para eu parar de fazer. Você entende o que eu estou falando? Eu não posso tirar a palavra que foi lançada sobre mim, mas eu posso controlar e me dominar para que essas palavras não me dominem, não me limite, porque quem pode me limitar é o Senhor, só Ele, mais ninguém. Então todas as vezes que alguém tentar, ou tenta me limitar por qualquer coisa que seja, eu me posiciono. Eu não sei nem para onde conversar, mas eu vou fazer porque Deus é comigo, porque eu sou filha do rei.
Pode me chamar de arrogante, de orgulhosa, de autossuficiente, não sou. Deus conhece meu coração. Eu faço porque eu creio no Deus possível. Ele falou que eu sou a filha dele, preciosa. Eu sou valiosa para o Senhor. E o Senhor me capacita porque o Espírito Santo dele habita em mim. Irmão, não deixe palavras que foram lançadas sobre você estar moldando a sua vida até o dia de hoje. Você está parado no tempo. Quem nasceu para ser árvore não se contente em ser bonsai. Não se contente em ficar limitadinho, bonitinho, cheirosinho, mas a fruta não tem sabor. Para que serve? Para decorar? Deus não chamou ninguém para ser decorado, para decorar a igreja. Que ninguém vai decorar a igreja. Mas com uma árvore cheia de força, cheia de vigor, cheio de potencial. Tem muitas pessoas aqui, vocês todos, o pastor sempre fala. Então, toda vez que eu vejo alguém assim abatido, porque me falaram, irmãos, eu faço questão de ajudar aquela pessoa, porque eu sei o que é ouvir uma palavra de mim e tomar posse. A gente se bloqueia, deixa de fazer muitas coisas que eu poderia ter feito, eu não fiz porque eu achei que eu não podia, porque eu não era capaz. E por que eu não sou capaz se Deus consigo me capacita? Porque nós, como cristãos, muitas vezes nós nos limitamos em fazer muitas coisas do Senhor, às vezes coisas simples. A pessoa diz, vou esperar mais um pouco. Vai esperar que Jesus voltar para dizer, arrepende de mim? É isso? Porque é isso que Ele vai fazer. E está chegando o dia. Mas Deus, Ele quer tirar você do vaso pequenino, colocar na terra fértil, na beira do riacho, para você crescer, florescer e ser uma pessoa destemida no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, fique em pé.